Ao vivo, minha gente. Muito boa tarde. Olha só quem está por aqui à tarde hoje, nossa live de número 41. 41, quase que errei. Nossa live hoje, número 41, começando agora à tarde. Deixa eu escrever aqui o tema para vocês. Enquanto isso, vocês já podem enviar essa live para alguém que você goste, uma mulher maravilhosa, solteira, joia rara. Não só as solteiras, mas as mulheres também que querem melhorar seus relacionamentos. Prontinho. Deixa eu fixar o comentário e eu também vou avisar algumas lindonas maravilhosas do meu coração que a live está acontecendo agora. E vamos lá. Prontinho, devidamente avisadas. Vamos com tudo. Bem-vinda, lindona. Visitando o passado. Vamos lá, vamos começar essa live. Vão chegando, minha gente, as lindonas chegando aí. Muito boa tarde, lindonas e lindões, né? Tô vendo que lindões estão chegando aí também. Hoje a live à tarde, né? Um horário bem diferente aqui do que eu faço geralmente. Tenho feito corujões, né? E é isso, né? Eu sempre deixo gravado e tudo mais. Live de número 41. Olha que legal, estamos indo muito bem. Vamos até 180. Olha que legal. Então vamos lá. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo certo por aí? Ah, tá, né? Já recebemos boa tarde aqui. Boa tarde, boa tarde. Então vamos lá. Live de número 41. Visitando o passado, né? Quando a gente visita, e a gente está falando de visitar, que é muito diferente de morar no passado, porque tá tudo bem a gente visitar, dar uma passeada. Sabe quando você vai viajar assim para uma cidade interior, que tem uns parentes? Você vai lá para visitar, para passear. Ou quando você vai para um lugar muito legal, muito especial, uma praia, um resort, um lugar maravilhoso, você tá ali de passagem. Aí, quando você termina esse passeio, o que que fica para você? As lembranças, né? As boas lembranças, né? Tem fotos para você visitar ali, olhar, relembrar. E toda vez que a gente relembra, a gente vive novamente, porque o sentimento ele vem igualzinho naquela época, né? Quando a gente estava vivendo. E assim acontece também com os nossos entes queridos, né, que já partiram, né? Às vezes a gente olha uma foto de uma pessoa assim, a gente sente aquela saudade, aquele amor, aquela vontade de estar novamente na presença daquela pessoa. Só que a gente tem que entender que lá no passado é só uma visita, né? E por que isso? Porque é muito perigoso quando a gente tenta de alguma forma, e às vezes é inconsciente, a maioria das vezes, na verdade, é inconsciente, a gente quer morar lá no passado. Olha que perigo, né? Porque o passado já não existe, muito menos o futuro. A gente não sabe de fato o que a gente vai viver no futuro. A gente vive aqui no presente, né? Eu fiz uma live falando que o presente é um presente, né? O presente de Deus. Então a gente tem que viver o presente, o aqui e agora. E por que isso é tão importante? Porque é aqui que a gente constrói o nosso futuro. A gente tenta, né, planejar, administrar para as coisas acontecerem, mas é claro que nem tudo está ao nosso controle. Mas viver do passado também é o mesmo erro de você tentar projetar alguma coisa do futuro, sendo que você não sabe se isso vai dar certo, você não sabe se vai se realizar. Então, quando você olha para o passado, o que é que você tem que fazer com essa, quando você visita lá? Comemorar, né? E o que é essa comemoração? É você realmente olhar e agradecer pelas coisas que você viveu. Porque assim, às vezes é engraçado, né? Os nossos pais ficam, ai, nossa, quando você era pequenininha. Aí você pensa, meu Deus, já passou um tempinho bom, né? E às vezes os pais parece que pararam em alguma fase lá, de quando eu era pequenininha, que você sentava no meu colo e você olha e fala, meu Deus, tem o dobro do tamanho, o dobro do peso naquela época, e ele ainda tá ali vivendo aquela história daquela menininha pequenininha.
Então, isso é gostoso de lembrar? É, mas quando você parte para o lado da lamentação, de poxa, como era bom, como não sei o que, nanana, isso não é saudável. Então, a gente, quando for visitar o passado, visita como se fosse essa viagem maravilhosa que você já fez, que você olha com alegria, com prazer, que você olha com saudade, fala, nossa, como foi bom, né? Alguns lugares você pode até repetir, né? E se fizer sentido, é claro, mas sabendo que você nunca vai viver aquela experiência, porque aquilo já passou, né? Aquela história de que uma água não passa duas vezes no mesmo rio, né? Aquilo ali já passou. Quer dizer, pode até passar, né? Mas ela não vai passar igual, ela não é mais aquela água, ela já subiu, já desceu pedras e já passou por várias, ela já não é mais aquela pessoa, não é mais aquela água, do mesmo jeito que você não é mais aquela pessoa. Você já avançou na vida, outras coisas já aconteceram, outras experiências já avançaram, então a gente não pode, de verdade, viver de passado, viver de lamentação, trazer um passado com pesar, com peso, né? Onde a gente olha e fala, poxa vida, não sei o quê. A gente tem que lembrar do passado com alegria e trazer ele como comemorações e gratidão. Agradecendo mesmo pelas coisas que você viveu, que fez você chegar até aqui e ter a experiência que hoje você tem, que antes você não teve, né? Naquele momento lá, dependendo do que você fez lá, a idade que você tinha, às vezes você não tem nem tantas memórias, né? E é isso, a gente tem que trazer essas boas memórias com alegria para ficar leve pra gente, porque senão a gente vai para nossa vida adulta e a nossa vida continua com peso mesmo, não só o do pesar, mas do peso daquela, sabe, daquela coisa difícil. Nossa, parece que a vida é tão difícil, tudo que eu faço é sacrificante, não sei o quê. Não, a gente tem que olhar e pensar assim, se eu carregar essa bagagem que tem lá atrás, imagina que você está com uma mochilinha, né? E você vai colocando como se fosse pedrinhas, né, dentro dessa mochilinha. Você vai enchendo essa mochilinha aí, chega uma hora que ela fica muito pesada. Então vai ter subidas que você vai precisar subir, que vai ser muito difícil de você subir se você tiver com a sua mochilinha do passado muito pesada. Então, de verdade, carregue só as lembranças de lá para não pesar aqui no seu presente, para você não virar um poço de lamentação. Muitas vezes a gente está ali aquele, ai, é difícil, eu não consigo, só palavras negativas. As coisas para mim, ai, tudo tem que ser lutado, tem que ser difícil, tem que ser complicado, e não é. Libera de verdade essas lindonas chegando aí. Libera de verdade esses pesos do passado, né? Como se você realmente vai liberando aí o que você colocou dentro dessa mochilinha e traga lá do passado as suas comemorações. Traga como algo bom. Então, assim, você não vai viver mais o passado, porque quando você traz o passado aqui, coloca na mochilinha, né? Como eu falei, você vai subir uma montanha, sei lá, né? Tem uma subida ali mais íngreme, pesa demais, você vai perder velocidade, você vai cansar muito mais fácil. Então coloca dentro dessa mochilinha as comemorações, né? Para que quando você sentar para descansar, você olhar e falar, nossa, que legal, olha, ainda bem que eu trouxe isso daqui me deu ânimo para ir, para seguir e tudo mais, né? E isso daí, passado, é só para você identificar as estradas que você já caminhou. Por onde que eu caminhei? Como que eu caminhei nessas estradas? Olha, essa estrada que eu estou caminhando aqui parece muito com a estrada que eu passei lá no passado. E essa estrada foi muito difícil. Mas espera aí, se ela está aqui de novo, como que eu fiz para sair dela lá naquela vez? Eu tenho que pegar aquilo lá como experiência. Poxa, daquela vez eu saí, foi difícil de sair, mas eu acabei saindo quando eu conversei com fulano, quando eu fiz tal movimento. Pega aquilo ali como experiência, né? Tem a conquista, oh, que legal, conquistei, cheguei até aqui, e como experiência, o que que eu fiz que me ajudou a ir mais longe? Né? O passado é para ser visitado. Deixa eu ver aqui o que que eu fiz, o que que deu certo, para eu chegar aqui, para eu ir muito mais longe, né? Então, ele vai dar essa direção aí. E também você consegue medir a sua maturidade, né? Coisas que você fazia lá atrás de um jeito, hoje você precisa ter amadurecido. Porque se você não amadureceu, tem alguma coisa errada. Então vamos olhar ali para 5 áreas da nossa vida, que eu sempre estou falando, né? A área financeira, eu amadureci o suficiente. O que, que eu olho no meu passado? O que, que eu, quando eu visito o meu passado, quanto que eu amadureci nessa área? Quanto agora eu já sei lidar com o dinheiro de forma mais madura, para isso não prejudicar o meu futuro que eu estou construindo, né? Relacionamentos.
eu tô falando aqui com vocês, lindonas, maravilhosas, né? Que querem melhorar os seus relacionamentos. Muitos deles ainda nem chegaram, né? Mas, poxa, se eu tô olhando para o passado e só trago, ao invés das conquistas, o pesar, como eu falei, aquele peso, aquela dificuldade. Ai, como foi difícil me relacionar, porque homem não presta, porque homem é difícil. Ai, porque, ai, eu não quero mais viver aquela vida de ciúmes, eu não quero mais viver aquelas coisas pesadas de relacionamento. Tô trazendo peso. Não é para trazer peso, é para ser leve, porque se não for leve, eu não consigo nem avançar. Porque aí eu tô olhando lá para trás falando, esse negócio de relacionamento não é para mim. Ai, eu acho bonito fulano, ai, vive um relacionamento bonito nesse negócio, sabe, não é para mim. Por que que não é para você? Talvez você ainda seja essa pessoa do passado, essa pessoa que tinha a mesma mentalidade lá. Talvez não naquele momento que você viveu, mas um tempo depois você traumatizou e você parou nesse tempo depois. Só que você já chegou em outro tempo, que é aqui agora. Não dá para você ficar trazendo esse peso de lá. Você não é mais a mesma pessoa que era lá, lembra? Maturidade. Você tem que olhar para aquilo ali com responsabilidade e falar: já nem sou mais aquela pessoa. E as coisas já nem funcionam daquele jeito. E partir. Então, cuidado, muito cuidado para você não morar lá no seu passado. Se a gente morar lá no nosso passado, a gente não vive esse presente que é a vida, essa coisa maravilhosa, e a gente não consegue avançar. É como se a gente tivesse realmente acorrentado, aprisionado num lugar. E a gente precisa se livrar dessas amarras para avançar. Tanto é que tem coisas aqui que a gente, ai, não consigo evoluir, não consigo ir para frente, porque é alguma coisa que ainda me prende, que eu não consigo seguir. Eu preciso identificar o que é isso daqui. Eu preciso olhar para a minha vida com responsabilidade, ó. 5 áreas. Eu falei do financeiro, falei do relacionamento e a área da saúde. Como que você tem feito? O que você tem feito para a sua vida? Você tem melhorado? Você tem de verdade olhado para esse ponto aqui da sua saúde, melhorado ela de alguma forma? Melhorar o que você come, melhorar o que você, o tanto de água que você bebe, um chá. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de beber água. Então, esse tempinho de frio, eu tenho tentado implementar cada vez mais chás, né, para líquido, muito mais fruta, para melhorar isso daí. E a mentalidade? Mentalidade, é o nosso mental. Aqui, ó, tá todo o nosso sistema, todo o nosso comando. Se eu não ajeito isso daqui, imagina, é a minha mesa de comando, ela tá travada, ela tem botão que não funciona, que eu tô apertando, apertando, ele não funciona. Eu tenho que olhar para esse botão, tenho que arrumar esse botão aqui. Por que que não funciona? O que que em outras áreas está atrapalhando funcionar? E a espiritualidade, será que é esse daqui que vai me ajudar a destravar os outros? De repente é. E eu não estou falando de você estar o tempo todo numa igreja, participar de grupos ou qualquer coisa, mas você melhorar a sua espiritualidade de alguma forma. Que seja indo mais vezes para a igreja, que seja tendo mais momentos você com você mesmo, que seja você meditando, que seja você conversando sobre espiritualidade, que seja o que for, mas alimente. Você precisa alimentar todos esses campos da sua vida. Imagina que são 5 potinhos mesmo, 5 plantinhas que vão, que você, quanto mais você regar, elas vão crescer, elas vão florescer. Tem umas que já estão dando frutos e as outras estão morrendo. Então, qual que você precisa olhar? Porque tem umas que estão dando frutos. Você não precisa mais alimentar tanto assim, dar tanta atenção. Você, óbvio, não pode deixar de dar atenção, porque senão ele morre, né? Mas você precisa dar uma atenção maior para outros, né? Então, é sobre isso daí. E passado é morte. E quando eu falo passado é morte, é porque tudo que veio de lá já morreu para dar espaço para algo novo. Então, por exemplo, você estava no útero da sua mãe, né? Você saiu daquele útero, aquele útero já não serve mais, não dá para você voltar, não. Se volta, morre você e a mãe, né? O bebezinho, quando sai do útero, ele não tem como voltar. Então aquilo ali, ó, já não é mais necessário. Você vai para uma outra fase, a fase da amamentação, do cuidado, né? Depois a criança vai, de repente esse colo não serve mais. A criança cresceu, já tem 20 anos, está no colo da mamãe. Tá errado. Essa criança não está desenvolvendo, né? Então a criança precisa, ó, caminhar, ir para a escolinha, interagir, enfim, cair, levantar, ela tem que aprender a andar, né? Aí essa fase já não serve mais, ela vai agora para uma fase adulta, onde ela tem um trabalho,
onde ela se comunica com outras pessoas, onde ela encontra um relacionamento. Mas isso daqui, ó, o passado tem que ter sido forte aqui, tem que ter sido alimentado. Ah, uma parte do meu passado não foi alimentado. Ah, eu fui uma criança que trabalhei na minha infância inteira e eu não, agora eu quero aproveitar a minha vida e quero curtir tudo que eu não curti. Mas espera aí, e a responsabilidade de você olhar e falar, quantos anos eu tenho mesmo? Será que eu ainda estou na época de ficar em farra, em bebedeira e de não sei o que, nananã? Existe fase para tudo. Existe fase para tudo. Existe fase para ser criança, fase para ser adolescente, fase para ser adulta, fase para eu envelhecer. Imagina. E a gente precisa ser responsável por isso. Porque a gente precisa viver as nossas fases. É aqui e agora. Quantos anos eu tenho? As pessoas dessa minha idade fazem o quê? O que elas estão buscando? Ah, eu tenho 50 anos. As pessoas dessa idade aqui fazem o quê? Vivem uma vida de adolescente? Vai dar problema. Então a gente tem que ter consciência disso também. E não se apegar ao passado. A gente olha, lembra, é visitação. Eu visito, eu agradeço, eu tenho orgulho daquilo, eu fico feliz com aquilo, porque aquele passado me transformou nessa pessoa de hoje, do meu presente. E essa pessoa no meu presente consegue, através de toda essa força, essa garra que veio trazendo, de todas essas experiências, liberando a mochilinha e as pedrinhas da mochilinha, e avança. É assim, só que a gente tem que desapegar. Tem que desapegar. Porque aquilo lá de repente serve para outra pessoa. É igual roupa quando não te cabe mais, ou quando, sabe, ai, nossa, já tem muita roupa aqui no meu guarda-roupa, tem que fazer um limpo aqui. Você limpa, você desocupa o espaço para entrar mais, né? É assim que acontece. Então, desocupa o espaço de peso, de escassez, de medo, sabe? Todos esses sentimentos que fizeram você travar lá atrás ou travar aqui, para você avançar, para você conseguir de verdade andar, caminhar cada vez mais livre para o futuro, né? Então, passado é só visitação, é comemoração, olho, vejo ali a minha experiência e avanço, né? Então, é isso daí. E aqui agora é o que a gente tem que viver. Aqui é vida. Aqui sim a gente vive. A gente está vivendo esse momento agora. Lá no passado, a gente não consegue mais viver. Mesmo que você vá e fique lá, você vive no momento presente, mas vivendo coisas do passado, que é o que vai te prender, vai te travar na vida. E a gente também não consegue viver no futuro, porque o futuro ainda nem chegou. A gente nunca vai conseguir ir para o futuro, porque o futuro não chegou. A gente tem como plantar, organizar as coisas aqui, planejar para um futuro maravilhoso. Mas é aqui e agora. Aqui chama vida. Aqui é que a gente tem que estar presente. Porque se a gente só está preocupado com as coisas que vão vir, os problemas que a gente vai ter que resolver, vão vir. Não chegou ainda. A gente tem que plantar aqui, a gente tem que regar essa plantinha aqui para ela crescer e florescer e dar bons frutos, né? Porque os frutos do passado já nem dá para comer, e muito menos os do futuro que não chegaram, né? Então tenha essa consciência e leve isso para sua vida de forma leve. São 5 áreas. São só 5 áreas, a gente consegue, se a gente quiser, se a gente se comprometer e for proposital, né? Faça as coisas de propósito, faça intencionalmente. Eu vou fazer isso para isso. E não se culpe por não estar fazendo algumas outras coisas, mas você precisa de foco. Olha o foco ali que você vai pegar as rédeas da sua vida, você vai governar a sua vida de uma vez por todas, porque a gente perde esse governo e esse foco quando a gente ou está vivendo muito lá na frente, que é ansiedade, que é futuro, ou muito lá atrás, que é depressão. Né? O nome já fala depressão, a gente está caindo, né? E por hoje é isso. Hoje a live foi até um pouquinho maior, mas muito feliz por estar aqui com você, lindonas maravilhosas que estiveram por aqui, ó, cheio de joia rara, que legal! É isso aí, um beijo para vocês, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelos corações. Deu certo! Eu queria mandar corações para vocês, eu consegui. Que legal, muito bom. E vou deixar a live salva, mas depois eu vou subir essas lives para o YouTube para elas ficarem organizadinhas lá para vocês, tá? Enquanto isso, ela vai ficar por aqui mesmo, tá bom? Então,
Beijo, beijo e até amanhã.